Letreiro. Este episódio contém relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Muro de penitenciária. A gente tem que ter muito cuidado com o psicopata. Uma impulsão homicida. Um assassino Este cruel. homem não pode mais desfrutar do convívio com a sociedade. Sexualmente. Tintes de perversidade. Um assassino em série. A maldade faz parte do espírito dele. Mata por instinto, por vontade de matar. Nem todo psicopata é eloquente, mas o Francisco é muito eloquente e ele convence. Grade de cela. Quanto menos empatia você tem, mais você consegue manipular o outro, né? É cara de pau, né? E se põe como vítima, se põe como o que ele quiser. Quem mente não olha nos olhos, ele mente e olha nos olhos. Quem mente altera a voz, ele mente sem alterar a voz. Quem mente demonstra nervosismo, ele não fica nervoso. Vista aérea da penitenciária de Itaqui. Eu fui para entrevistar um ou outro, porque eu tinha entrevistado o Francisco um dia antes. Presidiários em pátio coberto. E ele estava no meio daquela barulheira, ali no fundo do corredor, onde tinha uma grade. E ele berrava, doutora Hilda, né? Eu falei, meu Deus, o que esse cara tá querendo falar comigo? Aí o agente carcerário falou, a senhora quer que eu dê um jeito nele? Falei, não, chama que ele deve estar querendo falar comigo. Aí ele veio. Imagem do pé de um homem atrás das grades. Entrou na sala de entrevista e falou, doutora, tem muito barulho, posso fechar a porta da sala de entrevista? Eu lembro que eu pensei assim, se eu falar para ele que não pode fechar a porta, ele vai achar que eu tô com medo. E aí eu falei, pode. Vista lateral das grades de uma prisão. Assim que ele ouviu os passos do agente carcerário saíram do local, ele põe a mão na mesa e me pega pelo pescoço. E se eu matar a senhora agora? Tirei ele do meu pescoço e falei, você não é louco de fazer isso comigo? Aí ele falou, eu não sou mesmo, eu não sou louco, eu sou só psicopata. A tela escurece. Letreiro, uma produção Santa Rita Filmes. Abertura, imagens da cidade de São Paulo. Letreiro, pesquisa Thaís Nunes. Montagem, Thaís Cortez. Trilha sonora, Estúdio Plugin. Gotas de sangue em uma planta. Manchete, já faturei mais de 1000 mulheres. Direção de fotografia, Pedro Dourado. Direção de imagem, Maurício Essa. Produção executiva, Flávia Tonalese e Marcelo Braga. 4 mulheres pousam para foto. Dirigido e escrito por Thaís Nunes. Uma pessoa anda de patins. Flash do rosto de Francisco. Crucifixo pregado em uma parede. Advogado fala com Francisco em uma coletiva de imprensa. Produzido por Marcelo Braga. 2 mãos entrelaçadas. Letreiro. Maníaco do parque. A história não contada. Avenida com intenso fluxo de veículos. Francisco desembarca de um avião e dá entrevista para a imprensa. Entrar no parque em hipótese alguma. Em maneira alguma eu entrei no parque do estado. Mas passar perto sim eu passei. Maria, acabou de chegar aqui ao DHPP a advogada Maria Elisa Munhol. Nós vamos tentar saber dela em que ela vai basear a defesa. A sinceridade do olhar. Maria Elisa Munhol, advogada de Francisco, 1998. Um sexto sentido de criminalista. Marco Antônio Desgualdo. É claro que ele ia ser submetido a interrogatórios processuais, mas as provas já eram contundentes. Está sendo feito um teste da arcada dentária dele. Já foi retirado o molde e esse molde vai ser comparado com as mordidas que foram encontradas no corpo de uma das vítimas, a balconista Selma Queiroz. Policiais seguram urna funerária de resgate. Você colhe naquela que foi possível, que estava mais recente, a arcada dentária daquele que mordeu. Croquis de lesões. A mordida era severa mordida, era uma mordida violenta. Ricardo Salada. Francisco, vulgo Chico Estrela, colaborou porque ele falou que no Rio Grande do Sul ele tinha apanhado, tinha perdido um dente, então ele acreditou que a gente estava fazendo a documentação toda em função dessa suposta perda de dente dele. Foto da arcada de Francisco e do molde. Quando terminou, então tá liberada, o doutor Hermindo pegou a foto da mordida da Selma e levou para ele. Olha aqui o que você fez. E foi o primeiro instante em que ele deu aquele break. Puta, o que eu fiz? Eu mordi, deixei uma prova.
as provas são suficientes em relação à Selma, as provas são incriminadoras em relação às outras vítimas. Eu acho que ele pensou, não tinha mais saída, não tinha mais não tinha por onde mais a não ser contar o que realmente tinha acontecido. Linha do Tempo, 7 de agosto de 1998. Aí eu sentei do lado e comecei a falar lorotas. Mas ao mesmo tempo, veio ali e falei não, eu vou falar a verdade, vou abrir o jogo. Foto de Francisco dando entrevista. Dramatização, flashes do parque, do motoboy e de mulheres. Centro de São Paulo. Arquivo, pessoas se aglomeram na porta do DHPP. Eu tenho que omitir algumas coisas pela fonte, tá? Mas chegou o Chico, a gente sabia que ele estava aqui no DHPP, lá embaixo, depois das escadarias, tem algumas celas. Uma pessoa me falou, olha, como você está fazendo essa cobertura longa, de forma tão bacana e tal, eu quero te falar que ele está preso, que ele vai confessar os crimes, que ele é o serial killer. E agora você dá seus pulos. E eu, sabendo que ele estava aqui, tinha que dar um jeito, né? A jornalista Fátima Souza desce uma escada em Caracol. E o Chico falou. A primeira palavra que eu falei... Você matou Isadora Franklin, né? Aí foi que eu abri o jogo, eu matei. Arquivo, sequência de fotos de Isadora. Por mais que ela acreditasse que o Chico era o assassino, que a filha dele estava morta, como pai, você sempre tem aquela pequena esperança, né? Quem sabe ela não tá morta? Quem sabe ela tá sem memória? Então ele mantinha um pouquinho disso. Então, antes de entrar no ar, eu liguei pro Cláudio, pai dela. Eu falei, seu Cláudio, eu tô ligando porque o Chico confessou as mortes e eu queria falar pro senhor, antes de entrar no ar, que seria muito descortês da minha parte. Ele chorou muito, eu também. Desculpa, é que é muito triste, sabe, ver um pai passar pela incompetência da polícia por uma história dessa. Fotos de Isadora impressas, dispostas sobre uma mesa. Quando gruda a história, o Francisco de Assis Pereira ser o mesmo maníaco do parque, ele já estava tão desiludido com relação a ele ter avisado isso. Não tinha, ele já estava acabado naquela hora. Me recompus, liguei pra TV, já tinha entrado no ar o Jornal da Band. Volta tudo. O que aconteceu? Chico confessou. Francisco de Assis Pereira confessa. Foi ele mesmo quem matou as mulheres. A confissão aconteceu dentro da divisão de homicídios da Polícia de São Paulo. Francisco, que negava todas as acusações, contou com detalhes cada uma das mortes. Levava as mulheres ao parque e, depois de violentá-las, as matava. Francisco contou tudo isso com tranquilidade. Em nenhum momento demonstrou arrependimento ou culpa, um comportamento que é normal quando se trata de uma pessoa psicopata. Rosto de Francisco estampado na capa de uma revista com o título Veja Ouviu, Fui Eu. A revista, é claro que ela se antecipou, né? A repórter se intitulou estagiária de uma advogada, né? A advogada admitiu e entrou para presenciar a argumentação do Francisco. Frases em destaque. Você matou algumas daquelas mulheres, Francisco? Matei. Quais? Todas. Você não vai desconfiar de um advogado. Se eu conversei somente com os advogados, no sábado, de manhã, já estava publicado na revista Veja os acontecimentos de muita coisa da minha vida. Página de revista com as frases destacadas. Eu tenho um lado ruim dentro de mim que eu não consigo controlar. Ia querer fazer de novo. Ao lado do texto, uma foto aproximada do rosto de Francisco. Aí a diligência foi feita lá no Parque do Estado, que ele falou que ia indicar onde estavam os restos mortais da Isadora. Jurandir Santana, delegado de polícia. Linha do Tempo, 8 de agosto de 1998. Imagem aérea de uma rodovia. Arquivo, pessoas em um pontilhão. Logo aqui no pontilhão, por cima da rodovia Imigrantes, já muita gente acompanhando de longe o trabalho da polícia. Nós fomos visitar os locais do crime, onde eu falei pra ele, foi aqui, foi ali e tal. Eu me recordo que a gente foi num sábado de manhã, logo cedo. Lá no local, antes de entrar na mata, a gente contatou um mateiro, que a gente não ia confiar em entrar só com ele. Tinha que ter mais alguém para indicar tudo. Imagem de dentro da mata. Bom, continuo aqui pela trilha no Parque do Estado. E alguns oficiais, algumas pessoas da imprensa acompanham essa nossa visita. Arquivo. Policiais e cinegrafista andam pelo local. Até chegar na clareira lá onde estava, né, os restos mortais
da Isadora. Foto de Francisco ao lado de um homem apontando para uma área da mata. Mapa da localização dos corpos. Letreiro, vítima 9, Isadora Frankel. Francisco de Assis Pereira teria dito que estava cansado de toda essa história. Os policiais disseram que ele andou sem dificuldade pela mata e às 8 horas da manhã indicou onde estava uma ossada que pode ser de Isadora Frankel. Foi, assim, um momento que marcou bastante, né? Que eu não esqueço. Que ali teve a comprovação mais do que real que era ele o maníaco do parque mesmo. Arquivo. Uma mão enluvada segura pertences pessoais. No corpo aparece alguns indícios de que foi queimado. Luiz Marturano, delegado de polícia, 1998. Depois de 3 dias ele veio e ateou fogo ao corpo da Isadora. E ele apontando com uma frieza, foi aqui. Foto de Francisco ao lado de um homem. Manchete. Como pai, tenho uma certeza muito grande de que não vou encontrar minha filha com vida. E ele estava indo para um programa de televisão para contar a história da Isadora, a história dele, do desaparecimento da Isadora e de tudo que ele tinha feito para descobrir onde a Isadora estava. E nesse momento a televisão estava acompanhando o Francisco levando os policiais para a ossada da Isadora no parque. E ele foi vendo isso no monitor, filmando o Francisco até achar a ossada dela. Ele ficou amargurado. Ele perdeu muito da vontade de viver. Letreiro. Cláudio Frankel morreu em 2020, meses antes do início da pesquisa deste documentário. Manchete. Maníaco do parque confessa crimes. Francisco Assis Pereira é o maníaco do parque. Manchete. Meu cliente é culpado, diz advogada. É certo que ele sempre procurava amenizar. Mas como vai amenizar com um monte de corpos? Manchete. Confissão deixa a família de Selma aliviada. Quantas famílias atrás de cada caso? Arquivo. Cartaz de jovem desaparecida. Caixão com flores e uma foto de uma mulher. Sequência de fotos das vítimas. Lígia Crescêncio, prima de Raquel Mota. Não existe coisa pior. Você sempre acha que essas coisas vão acontecer com outras pessoas, entendeu? Rosângela Queiroz, irmã de Selma Queiroz. Ela era muito jovem, 18 anos, cheia de sonhos, uma vida toda pela frente e teve a vida ceifada. Foto de Selma. Sob olhares de familiares de Selma, a tela escurece. A cada dia, a polícia ouve Francisco sobre um assassinato, quando ele conta os detalhes da bárbara história. O promotor Edilson Bonfim acompanhou o depoimento. Ele nunca entrou em surto em Edilson Mongenô Bonfim, promotor de justiça. Eu era jovem, mas jovem com experiência. Eu era profissional. Eu estava pronto à altura daquele momento para aquele caso. Esse moço tinha um local de encomenda e o momento ele escolhia para entrar em surto. Imagem aproximada dos olhos de Francisco. Francisco declarou à polícia durante esta madrugada que matou 9 mulheres no Parque do Estado. Manchete. Motoboy confessa 9 assassinatos. Interessantemente, ele só confessa aquilo que o Estado já descobriu. Depois de ter descoberto, ele faz o papel do bom mocinho e diz, não, fui eu mesmo, eu vou confessar. Confessar depois de ter sido identificado? Eu quero ver ele confessar aquilo que nós não sabíamos. Manchetes. Motoboy confessa o 10º assassinato. Sobe para 10 o número de vítimas do maníaco. Ele reconheceu através de fotos como sendo Rosilda Alves França. Na polícia, ele confessou que tinha matado a jovem Rosilda, uma babá de 22 anos. Pode ser a 10ª vítima de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Mapa da localização dos corpos. Letreiro. Vítima 10, Rosilda Alves França. Hábil manipulador de informações. Ele vai percebendo o que a polícia vai descobrindo. Ele vai vendo aquilo que o juiz, o promotor sabe depois. E para aparentar sinceridade, ele diz, isto eu fiz. Parte da fachada da penitenciária. Os pais de Francisco Assis Pereira tentaram visitar o filho no sábado à tarde durante o depoimento oficial, mas foram barrados. Maria Helena Pereira, mãe de Francisco. Coisas dele eu sabia tudo, né? Que ele me contava o que acontecia. Mas nunca me contou isso. Eu peço a Deus pro Brasil, toda a população do Brasil, que me perdoe. Arquivo. Foto de Maria com o marido, ambos cabisbaixos. Linha do tempo, 9 de agosto de 98. Manchetes. Vítimas reconhecem motoboy. 4 moças violentadas reconhecem motoboy. A polícia divulgou que hoje outras 3 mulheres reconheceram Francisco de Assis Pereira como o homem que as violentou sexualmente. Hilda Morana. E todas essas meninas que falaram que te reconheceram que foram violentadas. Francisco. É tudo mentira, é tudo mentira.
Quem apareceu ou quem quer ainda se aproveitar da oportunidade de se aparecer em uma revista. Ou pelo fato de estar escondida esperando a oportunidade para se aparecer depois da minha condenação. Arquivo. Área do parque cercada de policiais. Quando ele confessou os crimes, os repórteres perguntavam para ele das sobreviventes, que ele falava que ele nem conhecia, eu fui procurada pela própria mídia para dizer que eu tinha incriminado a pessoa errada. E eu falava assim, não, gente, peraí, quem viveu tudo que viveu foi Alessandra eu. Esméria, sobrevivente. Eu conheci a pessoa de perto, eu estava perto, era eu que estava lá. Eu sei quem fez isso. Porque é uma coisa que você nunca mais vai esquecer. É uma coisa que você vai ficar marcada pro resto da sua vida. Então, com certeza todo mundo ficou duvidando. E duvidam até hoje. Dia, Árvores Secas. Noite, Vista Aérea de São Paulo. Lícia Lopes dos Santos, sobrevivente. E a mídia comprou a história dele, entendeu? Comprou a história dele e a nossa, assim, são umas mentirosas, não procede o que elas falam. Ele é uma pessoa forte, ele teria, com certeza, conseguido matar elas. Não acredito. Eu lembro que o que mais me chamou a atenção na época, quando eu percebi que tinha mais mulheres, que umas estavam mortas e outras vivas. Eu pensei, não podia ser minha prima que tivesse sobrevivido a isso? Foto de Raquel. Por que ela não conseguiu? Arquivo. Roupas e sapatos sujos colocados sobre uma mesa. Pessoas mexem nas roupas. Na rua, policial mexe em roupas no chão, observado por crianças. Imagem aproximada de uma calcinha e um sutiã. Chamou atenção uma delas, ela foi muito barbarizada, ela sofreu muita violência sexual. Ela só não faleceu em função de toda essa violência que ela foi Carlos vítima, Targino, delegado de polícia. Uma obra de Deus, porque ela foi muito serviciada, muito violentada de todas as formas. Nós usamos de todos os argumentos para ela registrar, mover o processo, mas ela não quis prosseguir. Outras se recusaram até vir ao departamento. Os agentes chegavam até elas e falaram, não. Não quero o meu nome envolvido, não quero, não vou depor, já aconteceu. Tudo que as vítimas queriam era o anonimato. Vítimas dão entrevistas de costas para a câmera. Estes estupros são os identificados. Quem buscar os registros policiais vai observar que existe uma gama enorme de estupros que não se descobriu a autoria. Letreiro. O estado de São Paulo registrou uma média de 32 estupros por dia em 1998. A polícia investiga 2 casos de mulheres estupradas e mortas no interior de São Paulo e de uma ex-colega de Francisco desaparecida em Bauru, onde ele dava aulas de patinação. Ninguém consegue fazer uma leitura contrapelo sobre os passos que ele deu nesta vida. Perfeitamente possível que outras ossadas possam ter sido deixadas para trás. Ele disse, olha, talvez eu tenha perdido a conta. Sérgio Alves, delegado de polícia, 1998. Dia, fachada do DHPP. Há uma semana, Francisco de Assis está preso aqui. E a cada dia os depoimentos dele são mais impressionantes. Ele contava os detalhes, amarrando as vítimas, praticando um ato sexual. Um homem amarra uma corda no punho. Todos os momentos, né? A narrativa de como foram praticados os crimes, isso aí não dá para esquecer, né? E a gente via, né? A transformação que tinha, né? No comportamento, no olhar dele, relatando assim. Motociclista baixa a viseira do capacete. É uma pessoa que, se você conversar bem, mas no mato é um monstro. Parque do Estado visto de cima e por dentro. É uma coisa que ela é poderosa a mim, mas uma força que eu não sei, é uma força incontrolável. É uma força bruta. Imagem aérea do parque e dos arredores com casas e edifícios. A polícia começou a preparar um perfil de Francisco de Assis. Francisco algemado. Um confuso diário, onde o motoboy escreveu que queria conhecer uma garota de 12 ou 13 anos para no futuro se casar com ela, e o depoimento de uma ex-noiva dele ajudam a traçar este perfil.
descobriu que ele tinha tido uma decepção amorosa com uma namorada com o mesmo tipo físico das vítimas. Fotos das vítimas. É sempre aquela história, né? Que teve problema com uma mulher, que foi desprezado. Sempre essas histórias, né? Mas eu acho que é um instinto da maldade mesmo, né? Arquivo. Francisco é guiado por policiais. E eu apresento para vocês uma pessoa que morou, né? Com o Francisco de Assis Pereira. Tainá Rodrigues, boa tarde. Letreiro. Tainá Rodrigues manteve um relacionamento amoroso com Francisco por 14 meses. Ele sempre negou. Fotos de Tainá. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num bairro de Diadema, na rua, e na mesma noite a gente terminou indo morar junto. Frase em uma revista. Imagem da fita de vídeo que mostra Tainá e Francisco em uma festa. Ele nunca demonstrou? Não, ele era muito violento. Muito violento? Muito violento. Batia em você? A gente brigava. Um relacionamento que tinha terminado por causa de brigas e ciúmes. No depoimento, a polícia destacou uma frase. Em verdade, a última briga que teve com o Francisco, o Francisco proferiu que ele seria famoso, nem que fosse nas páginas policiais. Manchetes. O predador. Já perdi a conta de quantas matei. Maníaco arrancava pedaços de vítimas mortas. Família fazia vigília à frente da TV. Todo mundo queria saber a história do Chico, quem era o Chico. Eu acho que a imprensa esqueceu bastante de contar mais quem era a vítima. Valorizar essa vida perdida. Não teve muito isso. Manchetes. Maníaco pensa nas mortas e se masturba. Motoboy jura que se livrou do diabo, mas revela tara chocante na cela. Motoboy escolhia as gorduchinhas. Eu tendo em mente que existem vítimas, que esse cara fez vítimas. Sandra Aparecida, sobrevivente. Um mínimo de respeito pelas que partiram, pelas que sobreviveram e não deixaria sair. Manchete. Maníaco faz festa na cadeia. Aquilo era aceito, aquilo era feito por um jornal importante, pertencia a um grupo importante, né? Ana Paula Souza, jornalista. Manchete. Motoboy transava com os cadáveres. Já são 10 as vítimas do maníaco do parque. Arquivo. Regiões de São Paulo. Francisco de Assis Pereira, patinador, motoboy, assassino. O caso atingiu uma proporção inenarrável. Sido atacadas pelo maníaco do parque. O maníaco do parque era a sensação do momento. Ele é o assassino. Porque era o ibope do momento. Falava assim, Chico, todo mundo parava para assistir. Arquivo. Pessoas brincam na banheira do Gugu. A primeira entrevista dos pais do maníaco do parque. A primeira entrevista dos pais após a confissão do maníaco do parque. É um momento em que a televisão aberta ainda é muito importante, ela tem grande espaço. E agora temos Sandra Aparecida, de 19 anos, que está aqui conosco e que conta que foi atacada por Francisco. Boa noite, Sandra, é um prazer. Aquilo, de alguma forma, ia afetar a minha vida de algum jeito. Gente, era meu rosto na TV. Naquele tempo, a televisão era idolatrada. Todo mundo que aparecia, nossa, é famoso, é famoso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não desconfiou, meu Deus? O cara não tem uma máquina fotográfica. Você nem percebeu isso? Como que alguém na cidade de São Paulo consegue convencer uma pessoa estranha, levar alguém para um lugar tão perigoso, uma cidade tão perigosa quanto São Paulo? Gostaria de saber qual foi a lábia para ir junto com ele. A plateia do programa aplaude a pergunta. Todos eles sabiam que eu tinha uma úlcera aberta e todos eles queriam colocar o dedo. Me feriam o tempo todo para lembrar da situação. Arquivo de Sandra com a cabeça baixa. Realmente, ele me ofereceu uma quantia no valor de R$700. Uma mãe que tem medo que o filho passe necessidade, ela topa. Ninguém dizia, e na minha condição, se eu não tivesse o emprego que tenho, se fosse uma vítima social, se estivesse desempregada, suscetível a cair na conversa de um delinquente como aquele, os outros contam a realidade como ela é. Este não, ele falseia, ele romantiza, ele arruma desculpas. É um jeito mais fácil da gente cortar caminho, que a gente já tá atrasado. Olha, vamos cortar caminho por aqui, que a equipe tá logo ali embaixo. Arquivo. Sandra no local do crime. Foi aí, então, depois da gravata, que ele se transformou. Não era mais aquele cara que me abordou no Ibirapuera. Sandra baixa a cabeça e comprime os lábios. Trabalhava de operadora de caixa e aí eu comecei a ser assediada. Eu fui assediada até dentro do meu trabalho.
Dramatização, operadora de caixa em um supermercado. Sexualmente falando. Mas eu tô falando do cara ficar se esfregando. Eu falei assim, meu, que é isso? Aí ele, cala a boca, cala a boca. Eu podia ter botado a boca no trambolho, não podia? Mas aí já tinha um caso rolando. Ah, é muita gente, né? Você deve ser muito gostosa, né, Sandra? Então eu segurei a onda. Segurei a onda porque eu tinha certeza que esse comentário ia rolar. Arquivo, movimentação de pessoas na entrada de delegacia. Esta moça, hoje de manhã, estava parada na rua. A produção abordou com o mesmo papo do maníaco do parque. Ele levou ela para o meio do mato e você vai ver o que aconteceu lá hoje de manhã. Eu vou falando, então tudo bem. Primeiro, agacha. Minha gente, no meio de um lixão. Não, então eu tô te falando. Ok. Há muitos outros maníacos pelo Brasil, mas há muitos pais, infelizmente, que não sabem orientar moças como esta. Essas meninas que... Antônio Queiroz, pai de Selma. Domina, filha de papai, anda, os pais não sabem para onde anda, dentro do ônibus. Eu ficava bem quietinho, eu trabalhava e dava até vontade de não ir trabalhar mais, para não escutar essas conversas, né? Imagem aérea de prédios em São Paulo. Mas para muitas mulheres, os crimes do maníaco não representaram ameaça. Eles já tinham o endereço certo. Só poderiam ser cometidos contra pessoas desprevenidas. Eu acho que foram um pouco inocentes, né? Por se meterem numa mata para serem fotografados. Manchete, ilusões perigosas. Eles não podiam ter feito isso. Eles teriam que ter conhecido cada uma. Teriam que ter procurado saber de cada uma. Quem Sara era? Baltazar, melhor amiga de Selma. Quem era a pessoa? Não tem esse negócio de todas querem ser modelo, todas querem se mostrar, todas querem ficar expostas. A Selma não gostava de tirar foto. Foto de Selma cobrindo o rosto. Nunca. A Selma jamais seria modelo. Roupas e sapato no chão da mata. Meninas inocentes, ingênuas, com o sonho de serem modelos, caíram na lábia de um homem e foram para uma mata com um desconhecido. Texto destacado em revista. Para Selma, o final do romance foi o passeio ao Parque do Estado quando Francisco virou monstro. Ele era porco, Chico era sujo, né? Ele tomava banho com água sem sabão. Foto de Francisco sem camisa em uma refeição com várias pessoas. Falava que as mulheres gostavam de homem do cheiro natural. Marivaldo Moura, ex-colega de Francisco. Ele era fedendo. Falava, Chico, você tá fedendo. Lixo de uma oficina. Eu conheci uma moça durante uma entrevista, nós conversando, ela falou pra mim que ela escapou dele. Ela falou pra mim que ele era nojento, que ele fedia, que ele era sujo, que o pênis dele fedia, que ele jamais teria uma mulher se não fosse a força. Dramatização. Foco nos braços de um homem. Ele levou na marra boa parte daquelas meninas. Imagem aérea do Parque do Estado. Dramatização. Noite. Motoboy passa em frente ao parque. Era de noite. Como que eu ia tirar foto de modelo dentro de uma mata? Não procede isso. É uma história que ainda mexe comigo, né? Então eu não pude contar pra ninguém, não pude falar pra ninguém, não pude... Uma que na época, né, fomos muito vistas de uma forma errada, né? Se eu contasse direito pra minha mãe o que tinha acontecido, ela tinha me dado uma surra porque eu fui, porque eu caí, né? Porque eu acreditei. Então eu prefiro continuar em sigilo. Prédios do centro de São Paulo são vistos através da janela sob o céu nublado. Eu vim numa família assim bem tradicional, bem religiosa. Uma mãe muito rígida. Eu não tinha TV em casa. A mãe não deixava. Então eu assistia na vizinha. Eu passava o dia, o final de semana inteiro na vizinha assistindo TV. Como eu não tinha, aquilo para mim era o máximo. Entre as meninas, né, do auditório, deve ter muitas que querem ser modelo. Arquivo. Fotos de modelos. Bom, pra quem tá afim de ser modelo, tem dois jeitos. O primeiro é vir numa agência, bater na porta e ver o que acontece. O outro é, de repente, um dia você tá andando na rua, bonita, maquiagem legal, cabelo bacana, e, de repente, alguém se aproxima de você e fala: Você quer ser modelo? Dia. Imagem aérea de São Paulo. Arquivo. Pessoas transitam por estação de metrô. Eu tava procurando emprego, tipo aquelas pessoas que ficam com aquelas placas nas costas, né? Foi talvez por isso que ele me abordou, porque ele viu que eu estava procurando um emprego. E ele falou: olha, eu tenho uma coisa boa para você, que era para ser modelo. Então, talvez eu caí pela necessidade de achar que ali eu ganharia um pouco mais de dinheiro ou alguma coisa que pudesse também ajudar a família. E foi ali que ele começou a abordagem. Que ia ter várias meninas, né, filmando,
que era para eu, né, encontrar com ele no outro dia. Ele pediu o que eu tinha que levar. É engraçado que hoje, né, se eu vou ver uma agência, eu vou ver alguma coisa, um emprego, o que você vai fazer? Você vai no Google. Naquela época, não. Eu não tinha nem computador em casa. Não sabia nem o que era direito, o que era aquilo. Arquivo. Pedestres e carros andam por uma rua central de São Paulo. Grade cercando área de mata. Muita informação. Por isso que isso, assim, ó, não me fez desconfiar de alguma coisa. Ele falava, ó, você vai tirar foto assim, assim, né? Ah, esse teu cabelo, nossa, é bem exatamente o que eu preciso. Então ele sabia exatamente onde abordar, o que ele abordar e o que ele te fascinava. Você fala, ó, ele tem conhecimento disso. Dramatização. Motoboy trafega por uma rua. O pôr do sol é visto ao fundo. Ela disse que foi abordada por ele e disse que não poderia acompanhá-la naquele dia e marcou com ele no outro dia, né? E o encontro dele foi quando ela foi levada para o Parque do Estado. Linha do Tempo. 17 de junho de 97. Arquivo. Um ônibus passa. Eu encontrei com ele, foi numa estação do metrô. E dali a gente pegou o metrô junto. Ele falou que a gente ia gravar em Diadema. Metrô passa por via elevada. Aí na hora que já terminou a ponte, que aí viu que passou todo mundo, foi a hora que ele mudou. Mudou completamente o semblante. Gradil cercando o Parque do Estado. Ele levei um soco, mas foi uma dor assim tão intensa, foi onde eu caí. Aí ele falou que ele era, eu não sou colher coisa nenhuma, né? Você vai agora me seguir e se você gritar, se você fizer, eu te mato. E foi onde ele foi me arrastando pra dentro da mata. Imagem aérea do Parque do Estado. Ele já sabia exatamente onde ele ia parar. Eu lembro que eu fiquei só de um sutiã assim, mas ele não conseguia, ele não tinha ereção. E nessa que ele não tinha ereção, ele me mordia. Grande antena se ergue sob o céu com lua cheia. Durou praticamente a noite toda, porque ele parava, aí ele cansava, daqui a pouco ele tentava de novo, sentava e ficava quieto ali. Imagem aérea da mata. E nisso eu escutei de madrugada algumas pessoas entrando e orando ali de madrugada. E eu falei pra ele, tem alguém ali? Ele falou assim, então cala a boca, porque senão eu te mato aqui agora se você gritar. Eu sei que foi Deus ali naquele momento, sabe, que entrou ali dentro daquela mata e não era minha hora. Noite, caminhar entre as árvores. E ali deu um tempo, ele falou, vamos embora. Eu vou te deixar lá na estação e de lá você vai embora. Se você falar com alguém, eu te mato. Noite, imagem aérea de São Paulo. Foi o maior livramento da minha vida. Eu nasci de novo. Arquivo, pessoas circulam por estação de metrô. E ela narrou o fato pro segurança do terminal e ele não acreditou e ele foi embora. Arquivo. Segurança entra em um estabelecimento. Linha do Tempo, 12 de agosto de 98. Francisco de Assis Pereira foi retirado da sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no centro de São Paulo. Termina a atividade de polícia judiciária, é remetido ao fórum e aí tem início a fase processual. Manchete. Ministério Público denuncia o maníaco. Na saída, os policiais tiveram muito trabalho para evitar que ele fosse linchado pela multidão que se juntou para ver o rosto do maníaco. Manchetes. Motoboy será levado para presídio. Protestos tumultuam saída de motoboy. O Francisco, ele foi interrogado lá naquele presídio de segurança máxima que existia. Era o único que existia em São Paulo na época, o chamado Piranhão, lá em Taubaté. A gente quer que ele pague o que ele fez. Nelson Pereira, pai de Francisco, 1998. A intenção da polícia é garantir a vida de Francisco, que agora está sendo avaliado por uma junta psiquiátrica. Hilda, você está se sentindo bem hoje? Francisco, tô. Hilda, você está disposto a conversar com a gente? Francisco, tô bem disposto. Fitas cassete sobre uma mesa. Foram alguns colegas, nós fomos indicados pelo juiz para sermos peritos do caso. Doutora Hilda Murana, psiquiatra forense. O caso do Francisco estava muito em evidência, mas assim, me interessou mesmo porque ele tinha matado muitas mulheres. Então eu queria saber, né, como é que era a dinâmica dele. Demorava um tempo. Meses, dias. Não era uma coisa assim, consecutiva, uma atrás da outra. Quando aquilo acontecia, eu sentia aquele arrependimento e, ao mesmo tempo, era um arrependimento falso.
Porque se houvesse mesmo arrependimento, eu não teria voltado a fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Dramatização. Um homem carrega roupas de cama e alguns itens de uso pessoal. Objetos são organizados em uma cela. Ele foi preso em 98. Eu devo ter aplicado a prova de Rocha e o PCLR em 98. E a prova de Rocha é uma prova que tem 100 anos no mundo. Ela é a única prova em psicologia que te dá toda a sua personalidade. Diz como você pensa, como você sente, como você age, teu caráter. E é um teste projetivo. Você vai projetar a sua personalidade nessas manchas de tinta. Então não tem como simular. Porque você vai me dizer o que você vê e eu vou te perguntar aonde você vê e por que você vê. E a prova de Rocha deu psicopatia, claramente. E o PCLR deu 30. O ponto de corte no Brasil é 23. Acima de 23 é psicopata. Ele deu 30. Olhar de Francisco, portão de cela, travessia de um túnel. Dia, vista aérea de São Paulo. O Hospital das Clínicas, em São Paulo, possui um centro de estudos sobre a emoção dos homicidas. Para o psicólogo Antônio de Pádua Serafim, deve-se levar em conta todos os aspectos de quem pratica o crime. A gente tem imunidade para uma série de coisas, né? Inventaram uma série de vacinas. Mas para as alterações psíquicas nós não temos imunidade. Eu avaliei uma série de Antônio de Serafim, pessoas, psicólogo e neurocientista. Então, ele entra no que a gente chama de transtornos da personalidade. Violação de regras, insensibilidade, ausência de remorso. São muito individualistas, egocêntricos, ou seja, tudo voltado para si, e tende a sempre justificar o seu comportamento responsabilizando o outro. Então, o outro provocou, o outro fez isso, né? Ele falava dos crimes dele com orgulho, com um brilho nos olhos, com excitação. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia não sei o quê. Eles não perdem o juízo de realidade. Eles não perdem a crítica. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não controlam esses impulsos. Aliás, esses impulsos vão crescendo. Aquilo, o que eu fiz naquele dia, eu saía. Mesmo que batesse aquele arrependimento, aquele nervoso, aquele nervosismo de mim mesmo. De ter feito, de ter cometido tal ato. E lembrar atrás, nossa, 2, 3, nossa, já cheguei a 8, nossa, já cheguei a 9. Aonde que eu vou parar? Eu vou acabar, vou exterminar com todo mundo? Com todas as mulheres do mundo eu vou exterminar? Arquivo. Corredor do presídio é visto através dos portões. Quando eu converso com você, eu converso sempre com o Francisco, é isso que eu tô te perguntando. Marcelo Rezende. A cobertura do Maníaco do Parque, eu acho que ela conta um pouco da cobertura policial sensacionalista. Como é matar por amor? Francisco balança negativamente a cabeça. Letreiro. Francisco relatou e ensinou os crimes que cometeu por 45 minutos no programa jornalístico de maior audiência do país. Ana Paula Souza, jornalista. Mas pra mim, o Maníaco do Parque, ele é o nascimento do serial killer, assim, na cobertura policial. Tem algo de cinematográfico, né? Desse personagem meio um homem monstro. Quando você levava as mulheres pro parque, você levava-as para estuprá-las ou para matá-las? Levava para matar. O programa da noite do domingo fez foi show. Pensaram na família? Gilberto Barros, apresentador de TV. Pensaram. Levaram em conta? Não. A troco de que fizeram aquilo? A troco da sede do popular. Puseram o criminoso como um personagem central de uma história de terror. Manchete. Caso aumenta a audiência nas TVs. Ele, como outros tipos de delinquentes, por serem egocentrados, necessitam de uma busca de fama que a mídia trouxe uma grande responsabilidade para todos que atuaram neste caso. Arquivo. Entrevistas de Francisco são exibidas. Ele estava gostando da exposição que ele estava tendo. E principalmente ele relembrar do que ele fez, com todo o prazer do mundo, para o mundo inteiro escutar. É bárbaro isso. E quando vai para um programa de editório, o que menos interessa é o fato, interessa o show. Então, misturar as coisas eu acho uma receita desastrosa. São imagens fortes, que
que a nossa produção fez, olha. Letreiro, o maníaco do parque. A simulação a gente viu na televisão, né? Simulação no programa Domingo Legal. Você matou Selma Ferreira de Queiroz? Matei. Arquivo. Foto de Selma é sobreposta por rosto de atriz em simulação. É absurdo do que estava fazendo, né? E você não poder falar nada, né? Você é tão bonita, sensual. Tá vendo? Você sorrindo, fica muito mais bonita. Obrigada. A forma que caracterizaram a Selma como uma idiota, babaca, uma bobona. Vamos sentar um pouquinho pra gente conversar? Vamos, vai. Tá bom. Olhando cada detalhe, cada coisa que foi falada, eu falei, meu Deus. Até entendi por que muitas notícias saíram erradas. A partir daquilo ali também. Simularam como uma verdade, uma grande mentira. Eu levei ela pra casa. E ela não desconfiou de nada? Não. Ali ela já estava confiando em mim. Letreiro. A simulação encenada por atores durou quase 12 minutos e foi baseada na versão contada por Francisco em depoimento à polícia. Não, eu sempre venho aqui. Por quê? Você tá com medo? Não, eu confio em você. Na simulação, o ator conduz a mulher pela mata. Eu acredito na versão que ele me deu. Que puxou ela, pegou uma faca, falou, vem comigo, senão eu te mato aqui. Eu já não conseguia conter meus impulsos. Aí eu agarrei ela com força. Programa todo, simulando estupro, simulando violência, num domingo de tarde, não é isso? Depois de 2 anos, inclusive. E volta todo o sofrimento de novo, porque eu sei o que a família passou. Na simulação, o ator imobiliza a mulher no chão da mata. Você transformar uma história tão triste, tão bárbara, triste para a família do Chico, triste para a família das vítimas, triste para nós como sociedade. Diversão no programa de auditório. Auditório do programa. Você não sabe nem o que falar, né? A gente não sabe o que falar. Arquivo. Helicóptero sobrevoa. Francisco caminha algemado por pátio da prisão. Letreiro. Em 2001, Francisco deu entrevista por 50 minutos a um dos programas de auditório líderes de audiência na época. O assédio das mulheres era grande. Você ficava excitado? Durante quanto tempo isso durava? A tua voz mudava como? Quase um pouco da voz. Você lembra, com certeza. Francisco olha para baixo. Arquivo. Antônio acompanha Gugu. Letreiro. Antônio Queiroz, pai de Selma, aceitou o convite do programa para visitar Francisco na cadeia. Ele queria ter uma certeza que o cara estava preso. Que eu não acreditava mais em ninguém, mais nada, né? Imagem aproximada do rosto de Francisco. Francisco, essa pessoa foi o pai da Selma. Me recordo que, assim, psicologicamente ele não ficou bem, não. Porque foi algo muito pesado. Ele tá de frente com o homem que matou a filha dele. Francisco mexe os lábios para o lado direito. Prazer, São Antônio. Porque eu queria ver se o cara tava ali, mas não assim, pôr de frente com o cara e segurar ali. Ficar ali 15 minutos. Eu acho que foi uns 15 ou mais dali. Sua filha, ela foi vítima. Ela foi vítima, não de Francisco de Assis Pereira, mas ela foi vítima de um demônio, de uma força maligna que me usou. Eu gostaria de fazer uma oração. Ele levantou e falou, eu posso orar na cabeça dele? Tudo bem? O senhor que disse? O senhor aceita a oração? Se o senhor aceitasse, não, obrigado. Eu falei, não, na minha cabeça não vai orar, não. Eu já tava ali olhando pro cara, pra mim tava vendo um monte de lixo na minha frente, né? E eu vou permitir que o cara vá pôr a mão na minha cabeça? Se o senhor quiser, o senhor pode deixar só. Meu Deus, aquilo me machucou muito. Antônio se levanta da cadeira. Deus abençoe, São Antônio. Francisco baixa o olhar e comprime os lábios. Foto de Francisco. Louco ou criminoso? Ele é uma pessoa que detém um transtorno muito sério e muito grave. Ele não tem remorso nenhum. Que necessita do tratamento médico e jurídico. A configuração psicológica da natureza psicopatológica do quadro dele e de outros não muda. Trocado em miúdos, não tem cura. Imagem do rosto de Francisco. Mão enluvada mostra uma corda. Serial killer, ele sempre vai ser um serial killer. Não existe prisão ou tratamento que faça ele mudar o seu comportamento. Ele tem uma anormalidade, ele tem uma deficiência de caráter. Faz o que quer, ele faz por maldade mesmo, ele é um criminoso. Pela legislação brasileira, o maníaco do parque não deve permanecer por mais de 30 anos na prisão. Vista aérea da penitenciária de Itaqui.
Chegou aos 30 anos, tem que ser posto em liberdade. Por quê? Francisco é conduzido por agentes penitenciários. Quem garante que ele não vai voltar a cometer os mesmos crimes? Alguém pode garantir que ele não vai vir atrás de quem sobreviveu? Francisco de Assis Pereira, ele é mau e doente. E essa combinação é muito perigosa. Porque ele vai sair da cadeia e vai matar de novo. A tela escurece. Letreiro. Se você conhece alguém que tenha sido vítima de violência sexual, disque 180 para denunciar. Produzido por Marcelo Braga. Dirigido e escrito por Thaís Nunes. Montagem, Thaís Cortez. Direção de fotografia, Pedro Dourado. Pesquisa, Thaís Nunes. Pesquisa do material do arquivo, Juliana Zilberstein. Produção de arte e objetos, Jueli Munguir Malani. Figurino, Nicole Nativa. Maquiagem e cabelo, Yankee. Trilha sonora original, Diogo Poças, Leonardo Mendes, Ian Cardoso e Pedro Cunha. Edição de som e mixagem, Estúdio Plugin. Técnico de som direto, Fábio Henrique Murphy. Coordenação de produção, Marcos Vivian Nogueira. Produção executiva, Flávia Tonalese e Marcelo Braga. Uma produção, Santa Rita Filmes. Os créditos finais aparecem na tela.